Preciosos irmãos, amigos que nos ouvem nesta hora, vamos a mais um programa Semente de Vida. E vamos ainda continuarmos discorrendo, desse tema, desse assunto tão precioso que é o amor. Eu quero ler a Escritura na carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, no verso 8. E por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com o bem. Foi para isso que fomos chamados, para abençoarmos. Se você quer desfrutar a vida e ver dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Então nós vimos que o amor é a força mais poderosa que existe. Aliás, ela é mais poderosa do que qualquer bomba que nós tenhamos no nosso arsenal. O amor, diz o mensageiro desta era, é a coisa principal. Amar a Cristo e não apenas dizer que você ama, mas amá-lo com o coração. E quando você vive isso, experimenta isso, diz o mensageiro em sua experiência. Eu vi o mais cruel dos demônios ser conquistado. Eu vi animais selvagens caírem no chão na presença do amor de Deus. O amor lança fora todo o temor. Eu estou aqui também com a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. E ele diz assim: se um de vocês, irmãos, cometer um erro,
fizer algo errado, uma vez que todos nós estamos sujeitos a fazermos isto. Eu penso que aquele que ainda não aprendeu a conjugar o verbo errar em todos os tempos ainda não alcançou esse degrau precioso, né, da humildade. Vamos sempre nos lembrar que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E não estamos pelejando uns com o outro. Não somos um contra o outro, mas somos um pelo outro. E se tivermos, em algum tempo, alguma questão, alguma coisa que surja e que precisamos resolver, devemos nos ajuntarmos e, seja o que for que tenhamos que fazer, vamos fazer para resolvermos isto. Porque enquanto nós estivermos em questão, o inimigo está levando vantagem por sobre nós. Nosso profeta nos diz que em sua família, sendo ele o mais velho dos irmãos, quando surgia qualquer problema entre eles, eles vinham até ele para que ele julgasse o caso, para que ele opinasse quanto àquele que estava certo e o errado. Mas ele lembrou aqui que quando eles não estavam muito de acordo com aquele veredito que ele havia dado, então eles saíam escondidos e brigavam entre eles. Mas eles permaneciam sendo irmãos. Eles brigavam lá no quintal, lá no fundo da casa. Eles se desentendiam um com o outro, mas quando eles estavam ali na frente da casa, no jardim, para fotografia, então não era mais um brigando com o outro, era agora um pelo outro. E ele diz, e esta é a maneira que nós devemos fazer e continuarmos sendo irmãos. Então, eu penso que as questões estão aí no nosso caminho. Sempre surge uma coisa aqui, surge outra coisa ali, mas estamos aí para enfrentarmos os desafios e trazermos uma solução para toda e qualquer dificuldade que tivermos pelo caminho. Aliás, o mensageiro nos diz que nós não devemos olhar para o erro de outros companheiros. Devemos seguirmos em frente, devemos seguirmos adiante. E o certo é que, na maioria das vezes, nós, humanos,
julgamos mal as coisas. É por isso que o Senhor Jesus nos disse que nós não deveríamos julgarmos. Mas eu penso que se em alguma ocasião tivermos que julgar, devemos sermos complacentes, devemos sermos misericordiosos, devemos colocarmos no lugar daquelas pessoas, porque todos nós estamos passivos a errar, todos nós estamos passivos a cometermos um engano, um lapso. Isso me faz recordar daquela ocasião quando Jesus e os seus discípulos estavam ali diante daquele cego de nascença. E os discípulos, quando viram aquele homem naquela condição, eles pensaram: pobre homem, com certeza tem algum pecado em alguma parte, em algum lugar. E isso é muito comum. Isso é coisa nossa, de seres humanos. Acharmos que se alguma coisa, alguma desgraça nos sobreveio, foi porque cometemos algum erro, pecamos de alguma forma, saímos fora do caminho de alguma maneira. Então, quando a gente vê algo acontecer a alguém, a gente sempre, às vezes não diz, mas pensa: ele pecou, ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar. O mensageiro, ele cita aqui o caso do irmão Crase, que havia batido o seu carro no poste. Então, logo, foi tido como se ele tivesse saído da vontade do Senhor e aquilo, então, lhe aconteceu. Mas isto é apenas uma ideia. O que nós diríamos quando aquela arma explodiu no rosto do nosso profeta? Com toda certeza alguém pensou: isto é porque ele saiu da vontade do Senhor. Quem sabe é porque ele está em pecado de alguma maneira. E quando o irmão Nevo veio e bateu o carro, quantos pensaram que ele estava fora da vontade do Senhor? Mas diz o mensageiro que isto não é exatamente certo. Não, Senhor, não é. Porque muitas das vezes Deus permite as coisas acontecerem de propósito para Ele ver o que é que eu vou fazer, o que é que você vai fazer, o que é que nós vamos fazer diante daquela situação. E na maioria das vezes, nós nos levantamos e nos colocamos do lado do inimigo para falarmos coisas vis, dizermos coisas ruins, pensarmos coisas que não deveríamos pensar. Mas Jesus, diante do posicionamento desses discípulos, quanto aquele cego de nascença, ele deu-lhes uma boa lição. Quando eles disseram: talvez o pai pecou, se não foi o pai, foi a mãe.
mas alguém pecou. Mas Jesus disse: nenhum deles pecou. Nenhum deles pecou. E aqui nós estamos diante de um quadro que Deus propositalmente permitiu para que as obras maravilhosas de Deus fossem manifestadas. Deus deixa as coisas acontecerem para ver exatamente o que é que nós vamos fazer diante daquelas situações, diante daqueles quadros. Eu estou aqui com um outro fato ocorrido, e isto aconteceu ali no tabernáculo, e isto é uma prova de quão mal as pessoas julgam uma a outra. E isto é uma coisa ruim para fazermos. Veja, você não sabe o que há no coração daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher. Então, por que não deixarmos Deus ser o juiz daquilo? Pode que alguma coisa nesse instante esteja se desenrolando, esteja tomando lugar, e logo você quer tomar um partido quanto a isto? Mas por que não deixarmos, por conta do Senhor, não deixarmos Deus ser o juiz daquilo? E sabe o que é que nós verdadeiramente deveríamos fazer? É orarmos por aquela pessoa, é intercedermos, não com um coração egoísta, não por uma obrigação, mas por amor. Intercedermos por aquela pessoa para que Deus lhe mostre a luz. E ele conta de um caso que com toda certeza isso vai ser de ajuda para todos nós. Ele diz assim: há um tempo atrás, eu encontrei com um homem ali do outro lado, e eu tinha na minha igreja uma pianista, e ela não estava exatamente vestida como uma cristã. Os seus cabelos estavam curtos, mas ela era apenas um bebê começando no caminho, e ela estava tocando piano. E este homem entrou ali e ele quase me rasgou em pedaços. E ele disse: você, um homem de Deus, até considerado um profeta, você deixa uma mulher dessa se assentar aí em cima, tocando o seu piano, com seu cabelo curto? Bem, eu pensei que a mulher tem um bom espírito nela. Eu, com certeza, não concordo com esta maneira com que ela está procedendo. Você sabe, ela estava ali, sua saia não estava muito devida. E o certo é que ela não estava realmente na condição, né, de uma verdadeira cristã, mas, como ele disse, ela tem um bom espírito, é uma doméstica da fé, está começando no caminho.
posso verdadeiramente dizer que ela esteja cheia do Espírito Santo. Eu não sei. Somente Deus é quem conhece. Somente Deus é quem sabe das coisas. Somente Deus é quem sabe da condição do nosso coração. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para julgarmos o que quer que seja? Porém, eu não condenaria aquela mulher. E não diria que ela estaria indo para o inferno pela sua aparência. Mas sabe de uma coisa? Esse ministro que veio e me rasgou em pedaços, lá na sua igreja, ele tinha uma senhora com seus cabelos longos, seus vestidos compridos, mas tinha um temperamento para brigar com uma serra circular. Ela era tão vil o quanto podia ser. Cabelos longos, saias compridas. Oh, isto não te leva para o céu. Não, senhor. É o Espírito que está em você que te leva para o céu. Mas se você, como um cristão, diante de uma situação como esta, eu acho que qualquer mulher que seja maternal, que seja pia, ela age como uma irmã deveria agir, indo àquela pessoa com a doçura do Espírito e se assentar um pouco ao seu lado e conversar com esta moça. E se ela é de Deus, o Espírito Santo compreenderá estas coisas e logo ela se corrigirá. Mas quando você lhe condena, isto a leva a afastar-se. Você pode estragar esta jovem recém-nascida. Eu não condenaria aquela pessoa. Portanto, amados, queridos irmãos, amigos, quem somos nós para julgarmos o que quer que seja? Ainda que nós conhecêssemos os fatos e entendêssemos tudo ali na minúcia, todavia, ainda não saberíamos em que condição aquele coração está. Porque Deus olha para o nosso coração. Ele nos julgará pela condição do nosso coração. E quantas vezes nós temos julgado mal as coisas? Mas o mensageiro desta era nos diz que nós devemos pensar o melhor de qualquer pessoa e tentar fazermos o que é correto. Vamos expressar o melhor de Deus para estas vidas necessitadas. Nós não conhecemos, volto a dizer, o coração, a condição daquele coração. Se elas estão erradas, a Bíblia diz:
Se um irmão for achado em falta, deixe que aqueles que são espirituais se acheguem àquele irmão com um espírito de mansidão. Veja se você não pode reconciliar esta pessoa, trazê-la de volta. Não diga que ela não tem o espírito correto. Não. Eu penso que às vezes nós também devemos examinarmos a nós mesmos. Às vezes temos alguma coisinha que também estamos fazendo errado. Você sabe, esse é um quadro. Então, alguém pode dizer algo. Muitas pessoas, às vezes, têm me dito muitas coisas que eu estava fazendo errado. Estava fazendo de uma forma errada. E, às vezes, nós precisamos nos ajudarmos uns aos outros, porque estamos rumando todos numa única direção. Você não pode se esquecer, nós não podemos nos esquecermos que somos irmãos e que estamos um com o outro. Estamos nesta batalha e temos que nos ajudarmos mutuamente uns aos outros. E não estarmos aí condenando, o irmão, condenando a irmã. Eu fico pensando, às vezes nós somos tão exigentes em tantas coisas e nos esquecemos que às vezes estamos errando também em alguma coisa, estamos cometendo algum lapso em alguma coisa, de alguma maneira. E às vezes nós fazemos aí a distinção, de pecadinho, pecadão, mas não existe isso. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado diante do Senhor. Não tem um pecadão e um pecadinho. Errado no máximo ou errado no mínimo, errado no máximo. Então, o melhor que nós fazemos é como diz São Pedro aqui. E por fim, tenhamos todo o mesmo modo de pensar, ou seja, o mesmo sentimento mútuo um com o outro. E que tenhamos compaixão uns pelos outros. E que nos amemos uns aos outros como irmãos. E que mostremos nestas horas a misericórdia, que mostremos a humildade. Não vamos retribuir mal com o mal, insulto com o insulto. Muito pelo contrário, retribuamos o bem, porque foi para isto que Deus nos chamou, para abençoarmos e não amaldiçoarmos. Eu quero terminar rapidamente aqui com essa historinha de 3 macaquinhos. Isso aqui foi visto em uma escrivaninha e um deles tinha as mãos nos olhos e dizia: não vejo o mal. O outro tinha os seus dedos nos ouvidos e dizia: não ouço o mal. E o outro tinha a sua mão na boca e dizia: não falo o mal. Eu penso que isto seja uma boa coisa
Vocês não acham? Mantenhamos as nossas mentes puras em Cristo, meus preciosos irmãos. Que Deus nos mantenha com as nossas mentes puras em Cristo. E se somos cristãos, nós criamos uma atmosfera de doçura, uma atmosfera suavizante, consoladora do amor de Deus em os nossos corações. Eu amo isto. Estamos finalizando e eu quero encerrar com isto. Lembre-se, Deus nos amou quando nós estávamos no pecado. E se o Espírito de Deus está hoje em nós, habitando o nosso coração, nós vamos amar aquela pessoa que está em erro. Vamos orar por ela. Vamos fazer isto com o nosso coração. Portanto, meus amados, acima de tudo, amemos a Deus e amemos uns aos outros e sejamos humildes com Deus e perto um do outro e deixa o restante por conta do Senhor. Deus vos abençoe.